Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, não só aqui no Brasil, mas aonde quer que esteja um membro do corpo de Cristo, neste mundão de meu Deus, que a paz possa reinar poderosamente. Glórias a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, eu estou aqui mais uma vez através do nosso canal aqui pelo YouTube para trazer para vocês mais um texto bíblico, né? Mais uma pregação dentro da Bíblia, especialmente para você que nos assiste aí do outro lado. E eu peço a vocês que meditem no texto, né? Assistam, se for possível, várias vezes aí para vocês entenderem o significado aí do texto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero agradecer aqui, né, especialmente aos nossos mais de 2.000 inscritos aí do nosso canal. Para você que já está inscrito, né, que não deu o seu like ainda, o seu joinha aqui, deixa o seu like, o seu joinha, para o fortalecimento do canal, certo, meus irmãos e minhas irmãs? E você que não está inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu like, seu joinha, faça o comentário, aperte o sininho para receber as notificações. Divulguem para outras pessoas aí dos grupos, no WhatsApp, né? Faça o seu trabalho de evangelho, né? De evangelista, e divulgue assim como está escrito e como ele é. Tá certo, meus irmãos e minhas irmãs? E hoje nós vamos falar, né, a respeito aqui das crianças, né? Jesus Cristo disse que para herdar o reino de Deus tem que ser como uma criança. Aí você deixa um comentário aí a respeito disso, como é que a gente tem que ser, se é possível a gente ser como uma criança, né? Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, que isso aqui foi escrito há mais de 20 gerações, né? Isso aqui foi para uma geração lá na época de Jesus de Nazaré veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. E ele falou isso aqui para os discípulos, né? Os discípulos tentaram impedir as criancinhas ir até ele, e ele disse que deixasse que elas viessem, né? Porque o reino de Deus pertence aos que são iguais a elas. Glórias a Deus. Então, meus queridos, como vocês podem ver, eu estou aqui no meu trabalho, né? Vai ter uns ruídos, uma zoada de moto, o carro passando também na estrada, que é na beirinha da estrada aqui, mas o que importa mesmo aqui é a mensagem, né? Não vamos olhar para os detalhes, vamos prestar atenção aqui à leitura, a mensagem e o texto, tá certo, os meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Aí você não esqueçam de deixar o seu comentário a respeito desse assunto. Vamos ler o texto, vamos ao que interessa. Vamos lá. Estou no livro de Marcos, né, capítulo 10, versículo de número 13. O título é Jesus e as crianças. Glórias a Deus. Veja o que está escrito aqui no versículo de número 13. Alguns traziam criança a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixe vir a mim as crianças, e não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu vou deixar aqui o meu veredito, né? O meu modo de pensar para vocês aí, mas não esqueçam também de deixar o comentário de vocês. Quando Jesus falou isso para os discípulos, já vem moto aí, ó. Quando Jesus falou isso para os discípulos,
Ele quis dizer que a inocência, que a criança é inocente e que não há pecado em criança. Jesus ainda não tinha pago o preço naquela geração, naqueles dias, e até mesmo os discípulos ainda não tinham se aperfeiçoado na fé. Jesus estava ensinando ainda, né? Então Jesus estava ainda pregando o evangelho, dizendo que isso ia acontecer no sacrifício que ele ia fazer de si mesmo, né? Que ele ia dar a sua vida por nós. E quando os seus discípulos impediam das crianças virem até ele, ele disse que para herdar o reino tinha que ser igual a elas, limpa de coração, sem pecado. Qual é o pecado que tem uma criança, meu irmão? Qual é o pecado que tem uma criança, minha irmã? Glórias a Deus. Então Jesus, ele se referia à igreja sem mancha e sem mácula, que no qual é essa da qual eu faço parte e acredito que você também. Vamos entender aqui o versículo de número 15. Glórias a Deus. Jesus disse, digo-lhe a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Porque para você receber o reino de Deus, você tem que estar sem mancha e sem mácula, porque você é uma igreja e você está sem pecado, assim como uma criancinha. Glórias a Deus. Versículo de número 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Oh, glórias a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, vocês meditem neste texto, deixem aí os vossos comentários a respeito destes versículos, a respeito do que Jesus explicou aí para os seus discípulos, que eu vou olhar e responder também aos comentários de cada um de vocês. Tá certo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Eu vou ficando por aqui com este vídeo, mas eu prometo voltar com outro vídeo aqui com os assuntos da Bíblia. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se assim o nosso Salvador nos permitir. Não esqueçam do like. Oh, glória.